Bom dia, boa tarde, boa noite, boleiros da vida. Este é o chamado Brasileirão que ninguém quer ganhar. Tá certo que a pandemia atrapalhou bastante o planejamento de todos os clubes, e isso infelizmente vai respingar no ano de 2021, já que não teremos uma pré-temporada satisfatória para os clubes, mas o futebol das principais equipes deixou um pouco a desejar. Mesmo assim, alguns jogadores se destacaram, mostrando que ainda há esperanças para o nosso futebol. Faltando 2 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, já podemos lançar mão das nossas seleções, de nossos destaques individuais, compartilhando com vocês, que podem também nos comentários mostrarem as suas seleções. Vamos fazer uma seleção no bom e velho 4-4-2, aquele tradicional. Está começando agora, Seleção do Campeonato Brasileiro 2020. Então, para a gente começar, eu vou pedir a palavra do nosso estatístico Bertan, que trará alguns destaques de cada posição para facilitar as nossas escolhas, as escolhas dos integrantes da mesa virtual. Bertan, uma boa noite, dê o seu salve e comece as suas estatísticas. Salve, rapaziada, tudo certo? Abraço ao Matheus, ao Pabinton, que está aqui conosco também. Então, hoje eu trouxe alguns jogadores de algumas posições, as posições do 4-4-2, né? Eu pensei em fazer o goleiro, o lateral direito, o lateral esquerdo, a dupla de zaga, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Aquele 4-4-2 bem tradicional que todo mundo está acostumado, sem essa firula de 4-2-3-1 e essas coisas papagaiadas que estão fazendo hoje em dia. Pelo goleiro, começamos com o Jean, do Atlético Goianiense, Luan Poli, do Sport, que apesar do Sport estar lá embaixo, ele vem fazendo um grande campeonato, Rafael, do Atlético Mineiro, Felipe Alves, do Fortaleza, e o Everton, que apesar de não estar o Palmeiras não estar num grande campeonato, ele fez grandes defesas, fez grandes jogos no campeonato. Lembrando que essa lista de jogadores que eu peguei foi baseado no site do SofaScore e na bola de prata da ESPN, para pegar os jogadores mais capacitados do campeonato realmente. Matheus, quem que tu acha que é o destaque no gol dessa seleção? Cara, eu acho que dentre essas opções, né, sem dúvida alguma, o Everton do Palmeiras vem se destacando. Então, o meu voto pro goleiro da seleção do Campeonato Brasileiro sai para o Everton do Palmeiras. Boa, um voto pro Everton. Pabinton, quem que tu acha que se destacou debaixo dos paus? Pessoal, boa noite a todos. Eu acho, Bertan, que o Everton fez um bom campeonato realmente, mas assim, a qualidade da zaga ajuda, né? E no caso do goleiro do Sport, não é isso. Então ele mostrou qualidade, mostrou talento. Eu vou no goleiro do Sport, o Lampard. Para mim, o Everton é muito mais goleiro que o Lampoli, mas eu concordo contigo, nesse brasileiro a zaga do Sport é muito pior e ele conseguiu se destacar mais do que o Everton. Então temos 2 votos a 1 para o Lampoli. No gol da nossa seleção vai Luan Poli, do Sport Recife. Vou marcar aqui. Pessoal, lateral direita. Apesar do Flamengo não ter apresentado um grande futebol, o lateral direito do Flamengo ele é um dos líderes em assistência. O Isla ele tem 5 assistências no Campeonato Brasileiro, por isso que ele está aqui na nossa lista. Outro que está na nossa lista é o Guga, do Atlético Mineiro. Os laterais do Atlético Mineiro estão destacando bastante, eles estão atuando praticamente como alas, né, nesse brasileiro. O São Paulo está jogando com 3 zagueiros e liberando bastante o Guga e o Guilherme Arana, e eles estão com bastante destaque no campeonato. Além do Guga e do Isla, temos o Saravia, do Internacional, um time que está na liderança do campeonato. Não fazia sentido não ter jogadores nessa lista, né? E além deles, tem o Matheus Calegari, do Fluminense. O Fluminense ele vem comendo pelas beiradas, e o Matheus Calegari ele é uma grata surpresa do Campeonato Brasileiro. Matheus, quem tu acha que é o destaque na lateral direita do Campeonato Brasileiro? Eu estou bem entre o Guga do Atlético Mineiro, que fez um bom campeonato, e o Isla do Flamengo,
né, que ele veio numa constante evolução desde que entrou, que fez a sua primeira participação no Flamengo. Eu achei ele um pouco acanhado, marcando mais, e no decorrer do Campeonato Brasileiro ele começou a se destacar, como tu falou, ele teve um aproveitamento muito bom de assistência durante as partidas. Falhou em alguns momentos, mas como é difícil a gente encontrar um lateral que cruza bem, eu vou votar no Isla por este motivo. Boa. E aí, Gaspar, o que tu me diz? Não, eu concordo com o Matheus. Nesse eu vou junto com ele, não desmerecendo os demais concorrentes à situação, mas assim, lateral direita no Brasil é algo muito complicado, né? Tanto que o Flamengo até tentou buscar alguma solução caseira aqui, mas ela teve que recorrer de fora. E o Isla realmente é um complemento muito bom ao time do Flamengo. Então meu voto vai para o Isla. Concordo com os senhores, eu ainda digo mais, eu acho que se o Daniel Alves jogasse na lateral direita este campeonato, seria uma possibilidade de ter uma briga pela lateral direita. Como o Matheus mesmo disse, o lateral ele tem que saber cruzar. Os laterais hoje em dia do Brasil, eles são incisivos, eles conseguem chegar no ataque, mas eles não vão na linha de fundo naquele cruzamento olhando para a área. Eles apenas jogam a bola para a área e quem pegar, pegou, e é o que basta para eles. Então até agora, Luan, Poli e Isla. Na lateral esquerda, temos alguns destaques. Abner Vinícius, do Atlético Paranaense. Reinaldo, do São Paulo, participando de 12 gols, participação ativa, são 6 gols e 6 assistências. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Felipe Luiz, do Flamengo. E Moisés, do Internacional. Matheus, quem que tu acha que se destacou mais neste campeonato pela lateral esquerda? Então, Bertan, eu vou dar o meu voto e como a gente está fazendo uma gravação com uma espécie de ao vivo, eu vou lá embaixo buscar o meu iFood, tá? Então, o meu voto vai pro Guilherme Arana do Atlético Mineiro, tá? Vão debatendo aí que eu volto logo. Bertan, já o meu voto, apesar do lateral esquerdo do São Paulo, né, ter esses números muito bons, né, realmente muito bons, mas assim, acho que até seria injustiça não colocar nele, mas assim, eu gosto muito, cara, do futebol do lateral esquerdo do Moisés do Internacional, tá? Então, meu voto vai para ele. Ele é um cara que faz o simples, tá? Ele joga para o time, né? Não é um cara que, né? Mas ele tem um talento. Não, mas ele cobre, ele chega lá, ajuda o pessoal no meio campo e também auxilia muito no ataque do Internacional. Então, muitas bolas, com certeza, talvez ele não tenha o mesmo número de assistência, mas muitas jogadas começaram pelo lado esquerdo ali no Internacional e começaram do pé dele. Então, meu voto vai para o Moisés do Internacional. Sim, é outro grande jogador na lateral esquerda. Para ser bem sincero, desses que eu citei aqui, o único que eu acho que não deveria estar pelo campeonato que fez este ano seria o Felipe Luiz. Eu acho que ele está muito mais pelo nome. Ele é um bom jogador, mas ele não fez um campeonato tão bom quanto a altura dos outros que estão aqui. Para mim, os dois principais ficaria entre o Abner Vinícius, do Atlético Paranaense, tá jogando muita bola, e o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Como o Atlético Mineiro está mais na frente da tabela, eu vou ficar com o Arana. O Reinaldo, ele tem essa grande quantidade de gols e de assistências, ele participa bastante no ataque, ele é bem ativo, mas a questão dos gols ele faz mais que ele bate pênaltis, né? Óbvio que para bater pênalti tem que se qualificar, tem que saber como bater, mas eu acho que tem um pouco dessa relação. Então, para não ficar também tudo empatado, em vez de votar no Abner, eu vou votar no Guilherme Arana, que também tem uma grande qualidade naquela perna esquerda dele lá. Beleza? Chegamos aos zagueiros do Campeonato Brasileiro. Eu vou lançar os zagueiros que eu tenho aqui na minha lista, e aí eu gostaria que vocês escolhessem 2 de cara já. E justificando por que sim e por que não.
Temos aqui Gustavo Gomes, do Palmeiras, como bem lembrado já pelo Gaspar, que a zaga do Palmeiras é uma zaga muito forte, principalmente pelo Gustavo Gomes, que para mim é o melhor jogador do Brasil, do brasileiro na zaga. Lucas Claro, do Fluminense. Vitor Cuesta, do Internacional. Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Iago Maidana, do Sport Recife. E Rodrigo Caio, do Flamengo. Matheus, quem tu colocaria na tua dupla de zaga pelo campeonato que fez este ano? Então, Bertel, eu gosto bastante do Rodrigo Caio, mas apesar dele ter jogado pouco devido às lesões, sem dúvida alguma eu colocaria ele como destaque principal zagueiro se não fosse isso. Porque ele tem uma qualidade técnica muito boa, sabe sair jogando, joga de cabeça erguida e quando precisa jogar sério e dar chutão ele faz isso também. Mas como ele não fez tantas partidas como os demais, eu vou optar pelo Lucas Claro, do Fluminense, e pelo Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Vai ser as minhas duas opções dentre Gustavo, Vitor, Cuesta, vai ser Lucas Claro e Júnior Alonso. E aí, Bertan, eu vou fazer a escolha, na minha opinião, os que realmente destacaram e realmente deram solidez à defesa e são responsáveis por deixar a defesa, né, o setor defensivo das suas equipes realmente fortes, foi o Gustavo Gomes do Palmeiras, tá, e o Cuesta no Internacional. Então são dois jogadores que realmente esse ano, né, jogaram um futebol diferenciado e para mim merecem estar então perfilando a defesa da seleção. Para ter uma dupla de zaga diferente, 3 duplas de zaga diferentes, vou aqui fazer o voto de Minerva, vamos assim dizer, né? Eu concordo com o Matheus e com o Gaspar em partes. Minha dupla de zaga pega um de cada um do que eles escolheram. Para mim, os melhores do Brasileirão. Não poderia deixar de fora o Lucas Claro do Fluminense, que ele não cometeu nenhum erro defensivo no Brasileirão inteiro. O Fluminense está lá em cima, muito pela dupla de zaga, apesar de não ser tão badalada, está conseguindo dar uma consistência defensiva para o Fluminense, e isso que está deixando o Fluminense não perder pontos, fazendo o Fluminense não perder pontos no Campeonato Brasileiro, e está agora na 5ª colocação. Com ele, com o Lucas Claro, não tem como colocar outro que não o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes é um baita de um zagueiro. O Palmeiras ele chegou onde chegou pela sua zaga. Então, para mim, para fechar a zaga dessa nossa seleção, seria Lucas Claro e Gustavo Gomes. Então, fechou. Então, pode anotar. Então foram 2 votos para o Gustavo Gomes e 2 votos para Lucas Claro. Deixa eu botar aqui. Perfeito. Para volantes temos alguns destaques, bons destaques no Campeonato Brasileiro. Temos o Gerson do Flamengo, que o Gerson, quando abre aquela capa do Batman, ninguém consegue pegar a bola dele, mas também às vezes ele só trava nisso aí, né? Edenilson do Internacional, grande destaque, 5 gols, 5 assistências. Outro destaque do Internacional, Patrick, com 6 gols e 4 assistências. Dá para ver que os dois são o grande motivo do Internacional estar nas cabeças, são os 2 motorzinhos do time, né? Além deles, temos o Raul, do RB Bragantino, que é um grande destaque, uma grande surpresa do Campeonato Brasileiro. Gabriel Menino, do Palmeiras, que apesar de ser convocado como lateral direito para a seleção brasileira, ele joga como volante no Palmeiras. E Matheus Henrique, do Grêmio. Matheus, o que tu me diz aí? Quem que são a dupla de volantes do nossa seleção? Berté, eu vou ser bem claro e objetivo. Para mim, por mais que o Gerson fez menos assistência, ele é muito importante para a equipe do Flamengo e para o elenco do Flamengo. E dentre esses que tu colocou, eu só vejo um nome para jogar numa seleção brasileira, por ser completo, que é o Gerson. Ele joga de primeiro e volante, de segundo volante, ele faz ultrapassagem quando é preciso, ele marca bem, ele segura bem a bola, ele cadencia bem. Então o meu voto vai para o Gerson.
E o outro voto vai pro Patrick do Internacional, que esse tá jogando fino da bola. Eu acho que ele tá no melhor ano dele, não é à toa que o Internacional tá lá em cima. Ele tem 6 gols e 4 assistências, então Patrick do Internacional é meus votos. Bertan, meus votos seriam o seguinte: o Gerson, para mim, né, é o melhor entre todos eles. Mas eu não estou escolhendo quem é o melhor, né? Eu estou escolhendo a seleção do Campeonato Brasileiro. Então, o meu voto vai para o Patrick do Internacional e para o Gabriel Menino do Palmeiras. Tá certo, então, como tu falou, tem que escolher quem são os melhores do Campeonato Brasileiro. Mas, para mim, o Flamengo está onde está pelo Gerson. O Gerson é o que comanda, é o que menos destoou do ano passado, é o que mais manteve o padrão tático dele, técnico, durante esse Campeonato Brasileiro. Até por isso que ele sofreu um grande desgaste, na parte física, porque ele jogava todos os jogos, ele não saía do time. E agora que ele começou a conseguir recuperar a questão física dele e começou a conseguir jogar melhor ainda do que já estava jogando. E para mim, além dele, o Patrick tá... eu não gosto muito do futebol do Patrick, mas ele está conseguindo se destacar muito nesse campeonato, ele está conseguindo levar o Inter para frente, ele não desiste nunca, é um cara muito raçudo. Logo a gente se vê como fez um gol contra o Sport Recife nas últimas rodadas aí, com um time com 1 a menos. Se não me engano, também foi ele o ano passado contra o Flamengo, o Inter com 2 a menos, ele conseguiu roubar uma bola do Rodrigo Caio e ainda dar o lance pro gol do Internacional para empatar o jogo no Maracanã. É um cara bem raçudo e eu acho que por essas qualidades, além de ele ter uma técnica razoável, acho que ele merece estar na seleção do campeonato no lado do Gerson como volante ali. E aí então a gente ficaria com o Gerson e Patrick na volância do nosso time. Na meia, agora o negócio começa a encrespar um pouco. Começa a aparecer os destaques que aparecem mais, alguns até que já pediram música no Fantástico. Temos bastante jogadores aqui. O primeiro de todos, Claudinho, do RB Bragantino, Vina, do Ceará, Arrascaeta, do Flamengo, Benítez, do Vasco, Rafael Veiga, do Palmeiras, Fernando Sobral, do Ceará, Johan, do Atlético Mineiro, Carlos Eduardo, do Atlético Paranaense e Everton Ribeiro, do Flamengo. Matheus, quem que tu colocaria para pifar os teus atacantes da seleção? Rapaz, se fosse por isso eu iria colocar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né? Se fosse só pra pifar. Mas, cara, é realmente muito complicado escolher meio campo. São 4 meios, né? Não. São 4 jogadores no meio campo, mas são Tá, a gente volantes escolheu e 2 meios. 4-4-2, tá certo. Então Isso. eu vou fazer o seguinte, cara. Se fosse o primeiro turno do Campeonato Brasileiro apenas, eu colocaria o Everton Ribeiro sem dúvida e chutaria até um Nenê do Fluminense. Primeiro turno. Mas, como é do campeonato inteiro, eu não tenho como tirar o Claudinho do Bragantino. 17 gols e 6 assistências. E cara, é impossível sacar o Arrascaeta, cara. É impossível por quê? Porque o Arrascaeta com 3 toques na bola, ele deixa o atacante livre para gol. Ele precisa de 3 toques na bola. É o suficiente para ele. Todos são grandes nomes. O Benítez está fazendo um campeonato absurdo para o time fraco do Vasco. Rafael Veiga do Palmeiras. Eu colocaria um na lista aí que não tá, do Fortaleza. Mas eu vou votar então no Claudinho do Bragantino e no Arrascaeta do Flamengo. Já os meus votos são para o Claudinho, tá? Bragantino, do Red Bull Bragantino. Que a gente não tem nem problema de dizer Red Bull, né? Então, que podemos dizer Red Bull Bragantino, não tem frescura. E o meu outro voto vai para o Benítez. Cara, o Vasco não caiu ainda, não está na mesma vala que o Botafogo, tá? Porque
numa sequência de jogos ali, o Benítez carregou o time nas costas. Então, ele mostrou que realmente é um jogador diferenciado e seria titular em qualquer outra equipe, principalmente daquelas que estão na ponta da tabela ali. Tá? Então, para mim, esses dois jogadores eu gostaria de ter na minha seleção para poder não só pifar, porque não é a característica desses dois jogadores, né? Mas eles são jogadores que eles armam, carregam a bola e também concluem. Então, essa é a minha escolha. O Red Bull Bragantino, eu falei RB porque eu coloquei para dar aquela abreviada aqui no nosso roteiro. Mas o Claudinho do Red Bull Bragantino não tem nem como não colocar, né? O cara, para mim, eu acho que para vocês também, é o craque do Brasileirão. Tá ele brigando com o Marinho ali para ser o melhor do campeonato, o artilheiro. Tá levando o Red Bull Bragantino para a briga, para Libertadores, talvez consiga chegar nessa tão sonhada Libertadores. E para mim, outro grande destaque do Campeonato Brasileiro, que eu tô dizendo, né? Não pela qualidade técnica em si, porque como o Matheus falou, se fosse pela qualidade eu iria com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Mas para mim seria Claudinho e Vina do Ceará. O que esse cara tá fazendo lá no Ceará também, colocando o Ceará na briga da Libertadores, eu acho que não é brincadeira. Aí nós vamos ter um problema agora nós três, porque teve um empate. Foram 3 empates, né? Benítez, Arrascaeta e Vina. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu gosto do Vina, ele tem bons números, mas eu vou com o Gaspar, então. Vou dar uma chance aí pro Benítez, que eu gosto bastante. Eu gosto dele bastante. Ele tá, como ele falou, o Vasco só não caiu ainda por conta deste jogador. Então eu vou pro Benítez. Boa, também concordo com o Gaspar. O Vasco não caiu ainda por causa do Benítez, mas vai cair igual. Com Benítez, sem Benítez, vai ladeira abaixo. E vai se juntar ao Botafogo, Cruzeiro. Polêmicas. Ficaram grandes jogadores também que não foram nem lembrados. O Carlos Eduardo tá levando o Atlético Paranaense nas costas também, tá jogando muito bem. E o Everton Ribeiro decaiu bastante depois que voltou da seleção brasileira, né? Isso foi uma pena, mas vamos lá, vamos adiante para não prolongar muito este nosso vídeo. Chegamos no ataque, nos caras que metem a bola para dentro, que fazem a torcida vibrar. Temos eles, Arthur do Red Bull Bragantino, ele tem 5 assistências, eu acabei de falar que ele faz bastante gol, mas o destaque dele é para as assistências. Pedro do Flamengo, 13 gols, isso que a maioria dos jogos ele vem do banco de reserva. Marinho do Santos, 16 gols e 6 assistências. Thiago Galhardo do Internacional, que teve um primeiro turno espetacular, 16 gols e 5 assistências. Luciano do São Paulo com 15 gols e ele não bateu nenhum pênalti, foi tudo bola rolando. E Keno do Atlético Mineiro, que também teve um primeiro turno espetacular com 10 gols e 7 assistências. Tu quer colocar mais um? Não. Eu sei que tu iria me perguntar quais eram minhas opções, mas como tu é o nosso camisa 9 que não perde gol nas peladas, eu acho que tu deveria começar a votar nos atacantes. Bora lá, então. Para mim, não tem outros, pelo que jogaram nesse campeonato, Marinho e Pedro. Beleza. Eu não vou fazer suspense nenhum também. Eu vou votar no Pedro e no Marinho, junto contigo, Bertan. Por quê? Primeiro, o Pedro, cara, ele não deve treinar muito bem, porque não é possível. Ele entra no segundo tempo, às vezes no 35 minutos do segundo tempo, e se destaca em relação aos demais. Então, esse cara é o nosso futuro 9 da seleção brasileira. Anota aí que... Anota e me cobra. Concordo que ele vai ser o 9. O cara ele tem todas as qualidades de um 9. Mas eu acho que não é que ele não treina bem. Eu acho que fica complicado para o Rogério Ceni, que ele acha que Gabigol e Pedro junto não dá certo. Então, entre o Gabigol e o Pedro, ele não vai sacar o Gabigol. O Gabigol, o cara que fez aqueles 2 gols na final da Libertadores, fez aquela cambada de gol no ano passado, tá fazendo bastante gol esse ano, apesar de ser bastante de pênalti, mas ele é decisivo, ele incomoda a defesa, e então talvez seja por isso. Eu acho que não é pela falta, pelo treino ruim dele, não. Eu acho que é mais pela mídia e pela história do Gabigol no Flamengo, que ele não saca o Gabigol, não.
Eu falei sobre isso porque tem aquela velha expressão que o Gaspar deve conhecer muito bem, né? O famoso leão de treino, né? Que é aquele que treina pra caramba e entra em campo e não faz nada. O Pedro, ele não deve ser um leão de treino, mas tudo bem. Então eu voto vai no Pedro e o Marinho, né, cara? 16 gols, 6 assistências. É o cara que tá desequilibrando realmente. Levou o Santos pra final da Libertadores. Não jogou muito bem na final, mas é isso. Pedro e Marinho. Tá? Passo a bola então pro nosso camisão Gaspar. Bom, acho que Marinho é o concurso, né? Então, Marinho com certeza faz parte do ataque. E o Pedro, para mim, seria a terceira opção, tá? Ele realmente é um jogador diferenciado, né? Desde que surgiu ali no Fluminense, o cara ele tem um domínio de bola, a bola vem, ele já sabe como é que ele vai tratar ela, mas eu acho que o cara que realmente fez diferença na frente, tá, nesse campeonato, e levou o time, tá, fez o time ter a possibilidade de ser campeão, tá, foi o atacante do São Paulo, Luciano. O Pedro, né, é muito mais jogador que ele, tá, o Luciano ainda não se mostrou ainda, fez, né, como eu disse, fez 3 gols e tal, jogou muitas partidas boas, mas o Pedro é notório que é um cara, pelo menos um excelente jogador ele já é, tem tudo para ser um craque. Mas assim, o Pedro, os gols dele, muitos deles já foram em partidas que já estavam decididas. Por quê? Porque também entrou no segundo tempo, né? Entrou para complementar, entrou para colocar. Então eu acredito que, por mérito de levar um time, né, a essa situação, eu acredito que o Luciano, para mim, seria o meu atacante. Realmente, o Luciano ele teve um mês iluminado ali pelo São Paulo, ali no final de novembro, até o final de dezembro. O São Paulo fazendo gol adoidado, era ele, o Brenner, mas principalmente ele. Tanto é que quando ele se lesionou, que ele saiu, o São Paulo decaiu e não conseguiu mais achar o rumo da vitória. Não achou até agora, né? Tá penando ainda, periga não ir para a fase de grupos da Libertadores, ir para a fase para pré-Libertadores. Bom, chegamos agora em quem arma o time, quem vai colocar as peças em campo. Para vocês, quem é o melhor técnico do Brasileirão? Peguei algumas figuras aqui. Uma eu coloquei, tive que trocar de última hora, mas eu já explico para vocês. Sampaoli, do Atlético Mineiro. O Galo está em terceiro colocado, nunca saiu dos ponteiros da tabela. Dá aquela oscilada, mas está ali sempre entre os primeiros, brigando pelo título e Libertadores firmemente. Rogério Ceni, do Flamengo, não só pelo que ele está fazendo no Flamengo agora nas últimas rodadas, mas principalmente pelo que ele fez no Fortaleza. A gente vê agora que o Fortaleza, ele depois que o Ceni saiu de lá, ele decaiu bastante e agora está tentando achar o rumo da vitória de novo. Mas eu coloquei os 3 primeiros colocados porque estão brigando pelo título, então nada mais justo que botar esses técnicos, né? E fechando essa trinca, Abel Braga do Internacional, que estava esquecido, ninguém dava muita moral para ele. Penou um pouco quando entrou no Internacional no ano passado, amargou algumas eliminações, balançou um pouco no cargo, chegaram a mencionar técnicos estrangeiros para vir para o lugar dele, ele já ficou meio chateado, falando que não ia tapar buraco, que ele era técnico, que não era assistente técnico não, para ficar trabalhando junto com o estrangeiro. E além desses 3 feras que eu falei aí, temos Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino, que está na 9ª colocação, Guto Ferreira, do Ceará, que está na 12ª colocação e brigando por Libertadores ainda. E por último, eu tinha colocado o Odair Hellmann, porém o Odair Hellmann foi para as Arábias, mas o Marcão pegou no começo de dezembro, e depois que o Marcão pegou o Fluminense começou a subir mais, começou a ganhar mais. Talvez por ele ser zagueiro, ali volante, ele conseguiu acertar essa dupla de zaga do Fluminense, e o Fluminense conseguiu decolar. Estava o Fluminense na 5ª colocação. Pessoal, quem que vocês acham que seria o cara para treinar essa equipe? Matheus, diga lá. Então, Bertan, Sampaoli, né, é considerado um bom técnico, mas o Atlético Mineiro oscila muito e deixou de ser... Não vai ganhar esse Brasileirão por conta das oscilações técnicas e táticas. Rogério Ceni começou a melhorar no Flamengo agora, mas ele fez algumas
situações de jogo que, na minha opinião, não condiz com o time do Flamengo. Não gostei do Rogério Ceni ainda no Flamengo. Fez uma boa campanha no Fortaleza, mas tudo bem, não gosto do Rogério Ceni. O Abel Braga é aquele clássico, né, o treinador clássico que conseguiu encaixar no Internacional, mas não vou votar em nenhum desses três. O meu voto vai para o técnico do Red Bull Bragantino, e pelo campeonato inteiro que ele vem fazendo com esse time do Bragantino, muito bem organizado, o meu voto vai para ele. Gaspar, quem que tu chamaria para comandar esse time, essa seleção? Eu vou respeitar a indicação ali, mas o meu voto não seria nenhum deles. Tá? Meu voto seria para o Cuca, que se não fosse ele, pela situação do Santos, o Santos estaria brigando para não cair. Tá? Então, com diversos meses de salário atrasado e situações, mas o Cuca tem o Soteldo, tem o Marinho. Mas independente de ter esses jogadores aí na situação que o Santos estava, sem poder contratar, sem fazer situações todas, com certeza o Santos estaria brigando para não cair hoje. Tá? Mas, beleza, eu gostaria de falar algumas situações, por exemplo, assim, o Abel ele está colhendo frutos do técnico que passou. Tá? Ele simplesmente colocou para organizar. O Rogério Ceni, a mesma situação, né? Teve toda aquela situação de colocar, ele simplesmente assentou a pessoal e disse, pessoal, vamos jogar, vocês jogam da maneira que vocês sabem jogar e vamos lá. E assim foi. Cara, o técnico do Red Bull Bragantino, ele não tá durante todo o campeonato, né? Eu estou errado, Bertan? Antes era o Felipe Conceição, não era do... Ele entrou no transcorrer do campeonato, até que ele tinha uma cláusula de renovação automática caso o Red Bull continuasse na primeira divisão. Sim. Então, o que acontece? O Barbieri entrou e disse, vocês lembram o que vocês fizeram ano passado na segunda divisão? Vamos jogar a mesma coisa. Não teve nenhuma entrada de jogador fantástico, coisa parecida. Então, o meu voto nessa situação toda, quem realmente pegou um time e mudou e fez ele jogar e enquadrou, para mim, nesse caso, então, dessas opções aí, é o Guto, do Ceará. Guto Ferreira é um bom voto. Eu vou ter que discordar do amigo, porque o Red Bull Bragantino ele só não investiu mais esse ano do que Flamengo e Atlético Mineiro. Foi um dos maiores investimentos em jogadores desse ano. Ficou bastante gente do ano passado, mas não é todo mundo do ano passado, não. Eu acho que o trabalho do Barbieri está sendo muito bem feito. Quando eu montei essa lista, eu fiquei entre o Barbieri e o Guto Ferreira, o nosso Gordiola, né? O famoso Gordiola. Mas eu ainda acho que o Barbieri fez um bom trabalho. Eu acho que ele já tinha feito um bom trabalho lá no Flamengo anteriormente, mas foi fritado pelas estrelas que lá tinham, né? E agora, com um time sem estrelas, ele está conseguindo lidar melhor, está conseguindo implementar um plano de jogo bom para o Bragantino. Peca ainda um pouco no sistema defensivo, talvez pelas peças, não sei, mas para mim o time do Bragantino ele é muito envolvente, ele sabe jogar no ataque, sabe dar trabalho para grandes equipes, como fez com o Internacional. Então, para mim, meu voto seria para ele, e aí a gente acabaria fechando esta nossa seleção do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, então, vamos fazer a seleção bem pausada para a gente conseguir colocar a nossa arte aí depois. No gol, Luan Poli, do Sport Recife. Abrindo a zaga pela lateral direita, Isla, do Flamengo. Na zaga, Gustavo Gomes, do Palmeiras. E Lucas Claro, do Fluminense. E fechando a defesa, pela lateral esquerda, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. A dupla de meio-campos, para fazer a contenção e distribuir para o ataque, seria Gerson, do Flamengo, e Patrick, do Internacional. Os meias que aproximam do ataque, fazem aquele gol, dá aquela pifadinha, Claudinho, do Red Bull Bragantino, e Benítez, do Vasco. E para fechar no ataque, Pedro, do Flamengo, o Queixada,
e Marinho, o míssil aleatório do Santos. E para treinar essas feras seria o Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino. Eu passo a bola para você, Matheus. Então é isso, meu camisa 9, Lucas Bertan. Agradeço a participação de vocês aqui nessa mesa virtual, Pabinton Gaspar. Muito obrigado pelos seus pitacos e pela montagem aí da seleção do Campeonato Brasileiro de 2020. Então me despeço de todos, só antes não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo em suas redes sociais e ativar o sininho de notificação. Lembrando que o seu comentário é muito importante, então deixe nos comentários qual é a sua seleção, se você gostou da nossa seleção e mais. O áudio deste programa estará disponível no Spotify e nas plataformas Google. Um forte abraço a todos e até a próxima.